Oi, pessoal. Sou Ana Paula, professora de Fisiologia, e hoje nós vamos discutir como a COVID influencia na função do sistema respiratório. Bom, para poder falar sobre exatamente esse efeito, nós vamos precisar fazer uma revisão sobre alguns aspectos do sistema respiratório, da fisiologia, do sistema respiratório. Então, nesse primeiro momento, nós vamos revisar sobre como acontece, sobre como acontece o transporte de gases no sistema respiratório, e aí, posteriormente, nós vamos fazer essa correlação, ok? Para começar, eu vou precisar que vocês se lembrem de alguns aspectos relacionados aos gases. E aí, vamos abrir aqui uma página para a gente poder discutir sobre isso. Bom, então é muito comum vocês encontrarem aí nas diversas literaturas o seguinte modelo, né? A gente bota aqui um alvéolo, imagine aqui que nós temos o alvéolo, e aqui nós vamos botar um capilar. E aí a gente vai ter aqui a passagem do sangue, onde nós vamos ter a troca gasosa. Aí quando a gente está falando aqui de alvéolo, a gente fala de pressão de oxigênio, pressão de CO2. Aí, nós sabemos que a pressão de oxigênio aqui é em torno de 100 milímetros de mercúrio, enquanto que a pressão de CO2 aqui, ela vai variar em torno de 40, né, vai ficar por volta aí de 40 milímetros de mercúrio. Isso é o que a gente encontra aqui no alvéolo, né? Claro que nem sempre existem vários fatores, mas a gente usa normalmente esse padrão. Esse aqui é o sangue venoso, que está chegando aqui para que aconteça a troca. Então, nós vamos ter uma pressão de oxigênio de 40 milímetros de mercúrio, e aí uma pressão de CO2 de 45 milímetros de mercúrio. Então, o que vai acontecer? Vejam que o alvéolo tem 100, aqui nesse sangue venoso tem 40. Então, nós temos uma diferença aqui de 60. Então, isso vai fazer com que o oxigênio passe do local de maior pressão para o local de menor pressão. É por isso que o oxigênio entra aqui. Já o CO2, ele está maior, a maior pressão dele está aqui no sangue do que no alvéolo. Então, isso vai fazer com que o CO2 saia. Existe aí uma diferença de 5 milímetros de mercúrio. Depois a gente pode até falar sobre isso. Então, aí o que vai acontecer? O CO2 vai sair, e aí a gente vai chegar aqui numa pressão de oxigênio no sangue arterial de aproximadamente 100, e uma pressão de CO2 de aproximadamente 40 milímetros de mercúrio, certo? Isso aqui é o que nós vamos ter aí no sangue arterial. Então, lembrando, aqui a gente tem um alvéolo, que a pressão está de 100 de oxigênio, CO2 de 40, o sangue venoso aqui, veja que a pressão de CO2 é maior no sangue venoso do que a pressão de oxigênio, e aí, após esse sangue passar aqui, nós vamos ter essa troca, fazendo com que alcance aproximadamente aí o mesmo valor que a gente tinha anteriormente no alvéolo, certo? Isso é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Aí, vamos falar um pouquinho sobre essa pressão. O que é essa pressão? Pressão de oxigênio, pressão de CO2. Essas pressões correspondem ao que nós chamamos de pressão parcial desses gases. É a pressão que esses gases exerceriam se eles estivessem sozinhos naquela mistura. Normalmente, a gente tem uma mistura de gases no ar que nós respiramos. A gente não tem só CO2, nem temos só oxigênio, certo? A gente tem nitrogênio, então eles têm, cada um deles exerce uma determinada pressão. Se a gente estiver ao nível do mar, o que nós vamos ter aí de pressão atmosférica? Nós temos 760 milímetros de mercúrio. Esse é o valor que nós temos ao nível do mar. A pressão parcial de um gás é aquela que ele exerceria se estivesse sozinho nessa mistura. Então, existe um valor para cada um,
que corresponde, que é um valor que normalmente ele não se modifica, pelo menos até 60 quilômetros aí, subindo ou descendo, a gente não tem grandes modificações. Por exemplo, a pressão parcial de oxigênio, ela é uma porcentagem desse 760, certo? Então, o oxigênio, qual é a porcentagem desse oxigênio? Mais ou menos 20,93. Vou botar assim, 20,93. Aí, nós temos de nitrogênio. Nitrogênio é 79%. E aí, nós tiramos aqui esse valor. E a gente pode dizer, né, que esse valor é em relação aqui à pressão atmosférica. Então, vamos arredondar, 20% de 760 é o que nós vamos encontrar aí da pressão parcial de oxigênio. Deixa eu apagar isso aqui e reescrever isso aqui melhor para vocês. Então, ao nível do mar, qual é a nossa pressão atmosférica? 760 milímetros de mercúrio, certo? Essa pressão atmosférica, ela é um conjunto, ela é o total da pressão exercida por vários gases. Então, nesse ar que nós respiramos, existem diversos gases exercendo pressão, que o conjunto vai dar 760. Como assim? Bom, eu tenho aqui oxigênio. Então, a gente sabe que existe o oxigênio aí. Eu tenho também CO2, assim como eu tenho nitrogênio. O oxigênio, ele corresponde a mais ou menos 20% de 760. O CO2 vai ser mais ou menos 0,04. E o nitrogênio, nós vamos ter aí mais ou menos 79%. Então, se cada um deles tem aqui uma fração desse valor, a soma de todos eles vai dar 760. Para a gente não é muito interessante ver aqui o nitrogênio, o CO2, mas o oxigênio é bem interessante para a gente. Então, se eu quero saber quanto é que eu tenho de pressão de oxigênio, ou seja, qual é a pressão parcial do oxigênio, eu vou ver quanto é que ele exerceria se ele estivesse sozinho naquela mistura, ou seja, 760, 20% de 760. Então, eu vou lá fazer 760 vezes 0,20, que isso vai me dar aproximadamente 159 milímetros de mercúrio. Então, significa que nesse ar que nós respiramos, nesse ar seco, nós encontramos 159 milímetros de mercúrio de oxigênio. Essa é a pressão desse oxigênio se eu estiver ao nível do mar, certo? À medida que eu vou subindo, vou para regiões mais altas, o que vai acontecendo com a pressão atmosférica? A pressão atmosférica ela vai diminuindo. Só que a fração dos gases não se modifica. A fração ela é sempre a mesma, pelo menos até 60 quilômetros. Né? À medida que eu vou subindo, eu vou ter sempre a mesma fração. Então, isso significa que, apesar de eu diminuir a pressão atmosférica, a fração de oxigênio continua sendo 20%, só que 20% de um valor menor também vai acabar afetando na pressão final desse oxigênio. O que eu estou dizendo? Que à medida que eu vou para regiões mais altas, a pressão de oxigênio vai sendo cada vez menor, embora continue sendo 20% daquela pressão. Então, vamos observar aqui na imagem isso acontecer. Então, aqui vocês estão vendo ao nível do mar, né, a pressão barométrica, que é o nível do mar, mais ou menos 760 milímetros de mercúrio. E aí a gente vai para regiões cada vez mais altas. Vejam, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 metros aí de altitude. Observem que, à medida que a gente vai subindo, vai para regiões mais altas, a nossa pressão barométrica, a nossa pressão atmosfera, ela vai reduzindo. E toda vez que ela vai reduzindo, eu vou fazer o cálculo 20%. 20% é o que é ali o oxigênio, e vai dar valores cada vez mais baixos. Ah, mas eu ouvi falar 21%. Pode ser até 21%. Muitas vezes a gente fala 21%, que é 20,93%.
Então, é 21%. Só que se a gente tiver 21%, 79% nitrogênio, onde é que vai ficar o gás carbônico, né, o CO2? Então, por isso que eu estou falando mais 20%, para vocês não esquecerem que tem o CO2 ali. Então, aqui a gente consegue ver, né, que se eu tiver aqui em 760 milímetros de mercúrio, eu vou ter mais ou menos 159 de pressão de oxigênio. Então, essa é a pressão de oxigênio nesse ar. À medida que eu vou em direção, por exemplo, ao Monte Everest, essa minha pressão de oxigênio pode ser menor do que 50. Então, eu vou sair de ali 159 no ar que nós respiramos para menos de 50. E por isso que nós dizemos que esse ar é rarefeito. Bom, aí vem outro questionamento. Mas você disse que no alvéolo é 100. Como é que a gente chega nesse valor de 100? Se eu estou respirando aqui nesse ambiente uma pressão de oxigênio de 159, por que no meu alvéolo é 100? Vamos voltar então para o nosso desenho lá, para os nossos cálculos, para a gente poder entender. Bom, então aqui a gente já viu que é 159 que nós temos nesse ar que nós respiramos. Só que esse ar que a gente respira, esse ar ambiente aqui, é chamado de ar seco, que vai entrar no sistema respiratório, onde nós vamos encontrar umidade. Nosso sistema respiratório, ele possui muco, ele é úmido, e aí existe um valor de vapor de água. Uma parte dessa água que evapora se mistura com esse ar que a gente está inspirando, isso gera uma modificação na pressão de oxigênio. Nós já sabemos que a pressão do vapor de água é 47 milímetros de mercúrio. Então, antes de eu calcular com essa pressão, eu vou pegar 760 milímetros de mercúrio, diminuir de 47, isso vai me dar 713, e aí agora eu multiplico por 0,21, e aí eu vou encontrar 149. Então, esse ar úmido, que é dentro do meu sistema respiratório, ele é aí 149, certo? Então, eu vou colocar de novo aqui um alvéolinho para vocês. Aqui a pressão de oxigênio está 159. Aqui nas vias aéreas ele já está 149. Só que eu tenho um ar velho aqui. Eu tenho um ar que não saiu, que ficou no sistema respiratório. E aí, quando esses dois se misturam, a gente acaba encontrando aqui nos alvéolos 100, certo? Então, sai de 159, que é o ar seco do ambiente, 149, que é esse ar úmido aqui nas vias respiratórias, e chegando lá nos alvéolos, uma mistura de gases que nós temos, isso vai chegar até 100. Então, imagine no Monte Everest, por exemplo, em que a gente já tem menos de 50, um ar seco, que se mistura com ar úmido, fica mais baixo ainda. Quanto é que não vai chegar no alvéolo? Quanto é que isso não vai prejudicar a troca gasosa? É por isso que quando a gente vai para regiões de alta altitude, a nossa pressão de oxigênio sendo mais baixa, isso dificulta a troca desses gases. Então, não vou conseguir fazer com que a minha pressão de oxigênio chegue de fato a 100. Ela vai chegar a valores muito mais baixos, o que pode ocasionar uma hipoxemia, por exemplo. Ok? Pode até parecer muito cálculo, mas eu acho que vale a pena a gente entender isso direitinho. Então, imagine aqui a gente que está ao nível do mar, e eu tenho aqui uma pressão de 100 de oxigênio, certo? E aqui é 40. Então, tem uma diferença, existe uma diferença de pressão de 60. Então, isso faz com que exista uma grande tendência desse oxigênio passado dos alvéolos para o capilar, chegando aqui até 100, ok? Se eu estou numa região em que a minha pressão de oxigênio aqui no alvéolo é 60, o que vai acontecer com essa minha diferença? Minha diferença aqui já vai ser menor, a minha diferença de pressão vai ser 20.
Então, eu tenho uma menor tendência dessa passagem desses gases. E o máximo que o meu capilar vai poder chegar é a 60. Vocês devem concordar comigo que uma pressão de oxigênio no sangue arterial de 60 milímetros de mercúrio é extremamente baixo. Então, por isso que eu preciso manter essa pressão de oxigênio nos alvéolos dentro ou mais próximo do ideal para que a troca gasosa possa acontecer. Bom, e uma vez que eu tenho uma pressão de oxigênio boa, existem outros fatores que podem interferir? Sim. Quais são esses fatores que afetam essa troca gasosa, que afetam a difusão dos gases? Bom, uma das coisas que a gente pode dizer que afeta é a área para que a troca gasosa aconteça. Então, quanto maior for a área disponível para essa troca gasosa, maior vai ser a difusão, ou seja, maior vai ser a troca desses gases, a passagem desses gases. Nós temos em torno de 60 a 100 metros quadrados de superfície de troca. É aí mais ou menos o tamanho de um apartamento médio, né? Então, é muita área para que disponível para que essa troca aconteça. Nem sempre essa região ela está disponível para troca. Existem regiões que não estão bem ventiladas, que não estão bem perfundidas, que podem acabar reduzindo a área disponível naquele momento. Mas em algumas situações, por exemplo, na atividade física, como a gente aumenta a perfusão desses alvéolos, isso faz com que haja um recrutamento de alvéolos que não estavam sendo usados, e há uma melhora da troca gasosa, há uma melhora dessa difusão. Então, isso pode acontecer. Então, esse é um dos fatores, a superfície aí disponível para troca. Por isso que doenças que levam à destruição dessa área de troca, elas podem prejudicar, podem levar a um prejuízo da passagem de oxigênio para o nosso sangue. Um exemplo bem clássico é o enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar, ele leva à destruição dos septos interalveolares, que é exatamente onde está a nossa barreira alvéolo-capilar. Então, como ele destrói esses septos, nós não vamos ter tanta superfície de troca, e aí nós vamos ter um prejuízo, uma pressão de oxigênio baixa no sangue, podendo ocasionar até uma hipoxemia. Então, é um dos pontos aí. Então, quais são os fatores que vão influenciar aí na troca dos gases? Primeiro fator, que eu já falei anteriormente, mas para vocês poderem anotar aí se vocês quiserem fazer algumas coisas para poder lembrar depois. Então, primeiro fator, diferença de pressão. Então, a diferença de pressão é um fator importante. Eu tenho, quanto maior for a minha diferença de pressão, maior a minha possibilidade aí de troca gasosa. Vejam que eu tenho uma diferença de pressão de oxigênio de 60 em condições normais, certo? Segundo, área de superfície para troca gasosa. Então, quanto maior a área de superfície, maior a possibilidade de difusão. Terceiro fator é a espessura da barreira alvéolo-capilar. Então, a barreira alvéolo-capilar é o local onde essa troca gasosa acontece. Então, aqui a gente consegue observar essa barreira alvéolo-capilar. Vocês estão vendo aqui o pneumócito tipo 1, aqui as membranas basais e aqui a parede do capilar, certo? Então, esse conjunto aqui de paredes, elas são chamadas de membrana alvéolo-capilar ou barreira alvéolo-capilar. Então, quanto mais fina, menor a espessura, maior a facilidade para que essa troca gasosa aconteça. Observem que ela vai variar aqui de 0,1 a 1,5 micrômetro, mas normalmente nós encontramos 0,5 micrômetros. É o valor em média que a gente pode encontrar. É um valor aceitável para que os gases consigam atravessar. Se eu fizer um espessamento dessa parede aí, dessa barreira, eu vou dificultar a passagem desses gases, bem como se eu fizer um afastamento dessa parede. Situações, por exemplo, que a gente observa aqui, líquido nesse interstício,
nesse estroma. A presença de líquido, ele vai afastar essa parede e isso dificulta a passagem desses gases. E uma quarta situação que pode prejudicar é também a solubilidade, certo? A solubilidade é extremamente importante. Se a gente pensar que existe uma diferença de pressão de oxigênio de 60 e uma diferença de pressão de CO2 de 5, a gente poderia pensar, poxa, mas CO2 é muito pouco, né? Como é que CO2 consegue sair se ele tem uma pressão tão baixa? Mas ele é extremamente solúvel, então ele tem uma solubilidade muito alta. Inclusive, a solubilidade de CO2 é 20 vezes maior do que o oxigênio. É como se um ganhasse por um lado, o outro ganhasse pelo outro lado, né? O oxigênio tem uma solubilidade mais baixa, mas ele tem uma pressão muito mais alta. Tem uma diferença de pressão de 60, enquanto que o CO2 tem uma diferença de pressão de 5. No entanto, a solubilidade do CO2 é muito maior, é 20 vezes mais. E aí, ele acaba compensando essa baixa diferença de pressão. Mas, se a gente pensar que o CO2, então, não sofreria em condições de doença, isso não é verdadeiro. Ele pode até demorar a ter problema. Por exemplo, numa situação de doença, que eu tenho um espessamento dessa barreira, a gente vai ver logo a pressão de oxigênio baixando no sangue, porque o oxigênio vai ter dificuldade de passar, ele já tem uma solubilidade relativamente baixa. E aí ele começa a ter dificuldade para poder atravessar, a gente vê logo uma hipoxemia, né, que é a baixa de oxigênio no sangue. Muitas vezes o CO2 se mantém normal no sangue, ele não fica elevado. Mas em condições mais graves, a gente pode ter uma hipercapnia. Essa pressão de CO2 pode ficar elevada, porque apesar dele ter uma alta solubilidade, a diferença é baixa. Então, isso pode interferir, sim, na troca de CO2 em condições mais graves, em condições maiores. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: oxigênio ainda tem outra dificuldade. O oxigênio tem que atravessar aqui o epitélio dos alvéolos, tem que atravessar as membranas basais ou estromas, se essas membranas não estiverem fundidas, tem que atravessar o epitélio do capilar, né, tem que atravessar o endotélio, essas células endoteliais, e além disso, ele ainda tem que atravessar aqui a parede dos eritrócitos, porque a maior parte do oxigênio vai ser transportado pelos eritrócitos, pelas hemácias. Então, existe, apesar da gente não considerar como uma barreira alveolo-capilar, existe mais uma barreira para o transporte de oxigênio, que é aqui a parede desse eritrócito. A gente observa que em situações de hipercolesterolemia, uma pessoa que tem um excesso de colesterol no sangue, esse colesterol pode alterar a permeabilidade dessas hemácias, da parede dessas hemácias, e dificultar a entrada de oxigênio, podendo assim levar uma dificuldade aí no transporte do oxigênio através do sangue. Então, isso é algo a mais que a gente deve pensar, por isso que o oxigênio ele é tão afetado em termos de transporte nessas condições de doença. Então, aqui a gente já tinha falado, o CO2 é 20 vezes mais solúvel do que o oxigênio, daí o fato dele conseguir passar com tanta facilidade, apesar da diferença de pressão dele ser um pouquinho mais baixa. Os gases. Aqueles exemplos que eu tinha dado para vocês sobre os fatores que afetam a difusão dos gases. Então, aqui a gente tem um alvéolo com uma pressão de oxigênio normal e aqui o sangue com a pressão de oxigênio normal, que foi aquele primeiro exemplo. Então, o que vai aqui afetar a velocidade de difusão? Primeiro, diferença de pressão, nós já tínhamos visto. Então, diferença de pressão é algo que afeta. Segundo, nós tínhamos visto a área para troca gasosa, vai afetar. Então, quanto maior a diferença de pressão, maior a área, maior a velocidade aí de difusão, maior a velocidade de troca gasosa. Inversamente proporcional é a espessura. Então, essa espessura
Quanto maior for a espessura, menor é a troca gasosa. Quanto menor a espessura, maior é a troca gasosa. Esse Dzinho, ele é um coeficiente de difusão. Ele é um coeficiente relacionado à difusão que leva, dentro do seu cálculo, a solubilidade. Então, eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas é solubilidade sobre a raiz quadrada do peso molecular, e a gente já viu que a solubilidade do CO2 é elevada, maior do que o oxigênio, então seria um fator aqui para influenciar. Veja o enfisema. No enfisema, apesar da pressão de oxigênio poder estar normal no alvéolo, a gente perdeu área para a troca gasosa. Então, se eu tenho menor área, eu vou ter uma PO2 baixa no sangue. Veja essa doença fibrótica em que a gente vai ter um espessamento da parede. Então, se eu tenho um espessamento, eu até posso encontrar uma pressão de oxigênio normal, mas eu não vou ter como fazer com que esse oxigênio passe. E quando é que eles podem estar baixo aqui? Quando é que a gente pode estar baixo? Essas situações em que a pressão de oxigênio pode estar baixa, nessas duas condições aqui, acontece pela hipoventilação. Então, se eu não estou conseguindo expandir adequadamente o meu alvéolo, se eu não estou conseguindo renovar o ar que está ali, então essa hipoventilação pode gerar uma pressão de oxigênio baixa também, e, consequentemente, associado à perda de área, ao espessamento, eu vou ter aqui uma pressão de oxigênio baixa no sangue. Edema pulmonar foi aquela condição que eu disse a vocês, que a gente aumenta a distância entre as duas paredes que a troca gasosa acontece, que é a parede aqui do alvéolo e a parede do capilar, então isso dificulta. E esse é a asma. A asma, ela vai gerar uma hipoventilação, ela vai reduzir a entrada de ar nos alvéolos. E aí, por reduzir essa entrada de ar nos alvéolos, a gente vai ter uma pressão de oxigênio baixa aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma redução da diferença de pressão. Então, vamos fazer esse exercício agora. Enfisema, onde é que enfisema afeta? Na área, vai afetar na área sempre. E, se tiver uma hipoventilação, normalmente tem, vai afetar na diferença de pressão, porque a pressão aqui vai estar baixa, uma menor diferença de pressão, menor troca. Doença fibrótica, onde é que vai afetar? Na espessura, a gente vai ter uma espessura aumentada aqui, e pode ser na diferença de pressão. Edema pulmonar, a gente vai ter aqui na espessura, né, porque vai aumentar a distância. E esse aqui, que é a asma, na diferença de pressão, certo? Vai afetar na diferença de pressão. No próximo vídeo, nós vamos ver como o oxigênio é transportado através do sangue.